Boa noite. Boa noite. Suspeito de envolvimento com doleiro, o deputado André Vargas tem mandato cassado. Ex-presa política, presidente Dilma Rousseff chora em cerimônia de apresentação do relatório da Comissão da Verdade. O documento responsabiliza 377 pessoas por crimes cometidos na época da ditadura. Banco Alemão devolve aos cofres da Prefeitura de São Paulo dinheiro desviado na gestão Maluf. Águas de dezembro. Chuva castiga a zona leste de São Paulo e provoca enchente. Câmara aprova a cassação do mandato do deputado federal André Vargas. A votação na Câmara dos Deputados, que foi aberta, registrou 359 votos a favor da cassação e somente um contra, além de 6 abstenções. O deputado é suspeito de envolvimento com o doleiro Alberto Youssef, preso pela Polícia Federal na Operação Lava Jato, por participação em um esquema de lavagem de dinheiro. André Vargas, que está sem partido, não compareceu à sessão de hoje, alegando estar de licença médica por ter feito uma cirurgia. Com a cassação, Vargas pode ser enquadrado na lei da ficha limpa e ficar inelegível por 8 anos. Relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras propõe aperfeiçoamento da legislação que trata do modelo de licitação e contratos das estatais como uma das formas de coibir atos ilícitos. O texto foi apresentado na tarde de hoje pelo relator da CPI, o deputado federal Marco Maia, do PT do Rio Grande do Sul. O relatório não pede diretamente o indiciamento de ninguém e recomenda o aprofundamento das investigações dos suspeitos apontados pela Operação Lava Jato. Faltando menos de um mês para o fim do mandato, Rosiana Sarney renuncia ao governo do Maranhão. A saída teria sido motivada por problemas de saúde. Rosiana Sarney, do PMDB, chegou acompanhada da família e também do pai, o ex-presidente e senador José Sarney. O pronunciamento de despedida no Salão Nobre do Palácio dos Leões foi em tom de agradecimento. Agradecimento ao povo do Maranhão, homens e mulheres da minha terra, a quem devo sucessivos mandatos, o carinho, afeto e bondade com que sempre me trataram. Extensão da minha família, parte da minha vida e que terá sempre, sempre meu amor eterno e minha gratidão perpétua. Em seguida, a Rosiana entregou a carta de renúncia. O presidente da Assembleia Legislativa, Arnaldo Melo, do PMDB, assumiu o cargo, já que o vice de Rosiana, Washington Luiz, também renunciou em novembro do ano passado. Com essa renúncia, Rosiana evita passar a faixa ao governador eleito Flávio Dino, do PCdoB. A vitória de Dino nas últimas eleições encerrou o ciclo de quase 50 anos de poder do grupo político de José Sarney no estado do Maranhão. Em nota, Rosiana atribuiu sua decisão a recomendações médicas e à necessidade de cuidar de sua saúde. A Prefeitura de São Paulo recebeu hoje um depósito de 46 milhões e 800 mil reais feitos pelo Deutsche Bank. É a primeira vez que um banco internacional indeniza os cofres públicos por ter movimentado dinheiro ilegal. O valor faz parte de um acordo referente aos supostos desvios feitos em obras na capital paulista durante a gestão de Paulo Maluf. A indenização por danos morais é pelo Deutsche Bank da Alemanha ter movimentado dinheiro desviado durante a gestão de Paulo Maluf na prefeitura entre os anos de 1993 e 96. Os desvios foram decorrentes das obras de construção da antiga Avenida Água Espraiada, hoje Roberto Marinho, e também do túnel Ayrton Senna, na região do Ibirapuera. A investigação do Ministério Público sobre o caso, já encerrada, revelou que os mais de 200 milhões de dólares desviados, quase 500 milhões de reais, passaram pelas contas do Deutsche Bank no paraíso fiscal das Ilhas Jersey. A instituição alemã não desviou recursos, mas a empresa concordou em devolver uma quantia de 18 milhões de dólares ou 47 milhões de reais aos cofres municipais, para não ser processada no Brasil. No nosso entendimento, deveria ter verificado a origem do dinheiro depositado nas contas da família Maluf. E por isso que nós
chamamos o banco para explicar que, caso ele não pagasse a indenização, ele sofreria uma ação civil pública de indenização. Hoje, o prefeito Fernando Haddad recebeu das mãos do próprio presidente do Banco Alemão no Brasil o comprovante do depósito. Segundo a prefeitura, o dinheiro já tem destino certo. Os quase 47 milhões de reais serão utilizados integralmente na aquisição de terrenos para a construção de creches. O promotor que costurou o acordo com o Deutsche Bank explica que o montante desviado das obras ainda não foi devolvido. As duas ações propostas pelo Ministério Público em 2004 e 2009, elas pedem a devolução de todo o dinheiro devolvido, todo o dinheiro desviado, portanto, mais de 300 milhões. E nós pedimos também a aplicação, 300 milhões de dólares, e mais a aplicação de multa de 3 vezes esse valor, que é a multa por improbidade administrativa. Foram instaurados processos contra o ex-prefeito Paulo Maluf, todos os seus familiares, a Eucatex, empresas que construíram a Avenida Água Espraiada e empresas que construíram o túnel Ayrton Senna. Então, todas essas empresas e pessoas físicas têm responsabilidade pela devolução do dinheiro desviado. Nas eleições deste ano, Maluf concorreu a deputado federal pelo PP e obteve mais de 250 mil votos, mas não assumiu. Foi barrado pela lei da ficha limpa, justamente devido a essa condenação por improbidade administrativa. O ex-prefeito sempre negou as acusações e disse que nunca teve dinheiro fora do Brasil. Além do dinheiro devolvido à prefeitura, o Deutsche Bank também depositou 4 milhões de reais nas contas do governo do estado de São Paulo para pagar os custos da investigação do caso, movida pelo Ministério Público Estadual. Deputada Maria do Rosário, do PT, afirma que vai processar o deputado Jair Bolsonaro, do PP. Ontem, ele afirmou em discurso no plenário da Câmara que só não estupraria Maria do Rosário porque ela não merecia. O ataque de Bolsonaro veio logo após o discurso de Maria do Rosário contra a ditadura. Maria do Rosário declarou em entrevista à Rádio Gaúcha que as palavras de Bolsonaro a agrediram como mulher, parlamentar e mãe. Em 2003, Bolsonaro já tinha feito as mesmas agressões verbais a Maria do Rosário durante uma discussão no corredor da Câmara. Ex-presa política, presidente Dilma Rousseff, se emociona e chora durante a cerimônia de entrega do relatório final da Comissão Nacional da Verdade. O evento aconteceu no Palácio do Planalto. Ao lembrar das pessoas que morreram durante o regime militar, Dilma interrompeu seu discurso e chorou por alguns instantes. Continuam sofrendo. Ainda emocionada, retomou o discurso. Em nome do Estado brasileiro e em meu nome, presto homenagem e manifesto caloroso agradecimento aos familiares dos mortos e desaparecidos. Aqueles que, com determinação, com coragem, enorme generosidade, aceitaram testemunhar e contar suas histórias e as histórias dos parentes, amigos, companheiros que viveram tempos de morte, de dor, sofrimento e, por isso, grandes perdas. O documento foi entregue à presidente pelo coordenador da Comissão Nacional da Verdade, Pedro Dalari. Ele afirmou que é importante continuar as investigações, pois, em muitos casos, não foi possível aprofundar. Para esse esclarecimento, deveriam ser identificados, no âmbito estatal, ainda segundo a lei, estruturas, instituições, locais e autores associados àquelas condutas criminosas. O relatório não representa o início ou o final da investigação desses temas pela sociedade brasileira. A CNV, Comissão Nacional da Verdade, se beneficiou de trabalho que vinha sendo realizado já há bastante tempo. Caberá a essas comissões, assim como à universidade e a outros entes da sociedade e do Estado, continuar e aprofundar as investigações. E o relatório final da Comissão da Verdade, Nacional da Verdade, aponta 377 pessoas como responsáveis diretas ou indiretas pela prática de torturas e assassinatos durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985.
Segundo o relatório de mais de 4.000 páginas, a autoria dos crimes foi apontada com base em documentos, depoimentos de vítimas e testemunhas, inclusive agentes públicos que teriam participado da repressão. Dos 377 listados, cerca de 200 ainda estão vivos. O relatório final está dividido em 3 volumes. O primeiro, Responsabilidade Político-Institucional, reúne agentes do Estado que, segundo a comissão, tinham a função de criar, planejar e decidir políticas de perseguição e repressão de opositores ao regime militar, embora sem participação direta nos crimes. Figuram na lista os 5 generais presidentes: Castelo Branco, criador do SNI, Serviço Nacional de Informações; Arthur da Costa e Silva, responsável pelo AI-5, o principal instrumento legal de repressão, que suspendeu garantias constitucionais; Emílio Garrastazu Médici, responsável pela criação dos DOI-CODE, centros de tortura onde morreram presos políticos como o jornalista Vladimir Herzog; Ernesto Geisel, que implantou a abertura política, mas fechou o Congresso Nacional e cassou mandatos de parlamentares; e João Batista Figueiredo, em cuja gestão ocorreram vários atentados da extrema-direita, entre eles a bomba no Rio Centro em 1981. No volume 2, Gestão de Estruturas e Procedimentos, foram listados agentes que, mesmo sem terem cometido crimes diretamente, permitiram, segundo a comissão, que violações aos direitos humanos ocorressem em unidades do Estado que estavam sob sua administração. Integram a lista comandantes de unidades das Forças Armadas, chefes de departamentos e delegacias da Polícia Civil, chefes de institutos médicos legais e órgãos estaduais de perícia criminal, diplomatas e comandantes da Polícia Federal e de polícias militares. Entre os nomes da lista está o do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Em depoimento à comissão, ele afirmou que a presidente Dilma Rousseff participou de organizações terroristas com intenção de implantar o comunismo no Brasil, e que, se os militares não tivessem lutado, o Brasil estaria sob uma ditadura do proletariado. Também faz parte da lista o general reformado José Antônio Nogueira Belhan, que comandou o DOI-CODE do Rio de Janeiro. A última categoria, indicada pela comissão, lista militares e agentes diretamente envolvidos em mortes, desaparecimentos forçados e torturas de opositores ao regime. De acordo com o relatório, os responsáveis pela autoria direta dos crimes agiram sob coordenação e subordinação hierárquica de instâncias superiores do governo militar. Um dos nomes listados nessa categoria é do coronel Paulo Malhães, morto neste ano. Em depoimento à comissão, ele admitiu ter participado de torturas e mortes durante o regime militar. Outro agente apontado pelo relatório é Sérgio Paranhos Fleury, delegado da Polícia Civil, que atuou no DOPS de São Paulo e tornou-se um dos símbolos das torturas no período. Ao todo, a comissão apresenta 29 medidas, entre elas: não recomenda a revisão de anistia, recomenda que violadores sejam identificados e punidos, pede ainda que as Forças Armadas reconheçam sua responsabilidade institucional por esses crimes. A Comissão da Verdade também confirmou que a morte do ex-presidente Juscelino Kubitschek foi um acidente e não premeditada, e que o jornalista Vladimir Herzog não se suicidou como na versão oficial, e sim foi assassinado. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. A Comissão da Verdade apresentou tomografia do que foi a ditadura. Um dia antes, mais um ataque de um legítimo produto, um filhote da ditadura. O deputado Bolsonaro teve a ousadia de, pela segunda vez, dizer que só não estupra a deputada Maria do Rosário porque ela não merece. Esse discurso de um defensor da tortura foi feito na tribuna da Câmara dos Deputados e apenas por Maria do Rosário ter dito uma verdade. Disse ela: a ditadura militar foi uma vergonha absoluta. Todos que pedem e apoiam ditaduras ou diante delas se omitem, seja onde for, são e serão cúmplices. Cúmplices na ignorância, na censura, na tortura e nos assassinatos. Alguns escapam, mas a história não esquece quem se acovarda ou se acumplicia. Seja civil, seja militar, seja quem escreve ou fala pregando direta ou indiretamente por golpes e ditadores. Estará doente o parlamento ou a sociedade que não agir ao ouvir um deputado dizer uma deputada que não estupra porque ela não merece. Doente e acovardado.
Os 30 anos em 2015 serão o mais longo período democrático do Brasil nos 126 anos desde a proclamação da República. Os que se imaginam patriotas, ativistas sociais, e saem às ruas a clamar por mais uma ditadura são patéticos. Deveriam ter vergonha senadores e deputados que, fingindo-se de desentendidos, se misturam aos que imploram por outra ditadura. Quem foi vítima de ditadura ou exílio e se agacha diante de trogloditas por cálculo ou ressentimento político, mostra definitivamente quem é e quem sempre foi. Agacham-se diante de grupelhos histéricos que na política tentam curar ódios e recalques que deveriam buscar tratar no divã ou com químicas. Não nos enganemos, Bolsonaro e os ativistas pela ditadura são o fascismo, o ovo da serpente que já está aí sendo chocado nos esgotos e expelidos em ruas, redes e mídias. Boa noite. Tribunal Superior Eleitoral julga neste momento as contas de campanha da presidente Dilma Rousseff. Uma eventual decisão do TSE pela aprovação com ressalvas não impede a diplomação da presidente, marcada para o próximo dia 18. A Procuradoria-Geral Eleitoral recomendou a aprovação com ressalvas das contas de Dilma Rousseff na campanha pela reeleição. Entre as possíveis irregularidades, há indícios de doações acima do limite permitido por algumas empresas e despesas da campanha não comprovadas com a emissão de notas. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo decide por 5 votos a 1 desaprovar as contas de campanha do governador Geraldo Alckmin, que foi reeleito em outubro. De acordo com o TRE, houve divergências entre as prestações de contas parciais e o documento final entregue pela campanha de Alckmin à Justiça Eleitoral, o que configura irregularidade grave. A notícia foi divulgada pelo site do jornal Folha de São Paulo. Ao jornal, o tesoureiro do PSDB de São Paulo, Luiz Sobral, afirmou que houve uma interpretação errada por parte da Corte. Pesquisa divulgada pelo IBGE revela um dado preocupante. Mais de 21% dos brasileiros são hipertensos. Por outro lado, o levantamento mostra que houve queda no número de fumantes. A Pesquisa Nacional de Saúde 2013 visitou mais de 81 mil casas e ouviu quase 63 mil pessoas em todos os estados brasileiros. 21,4% das pessoas com mais de 18 anos já foram diagnosticadas com hipertensão. 12,5% tiveram colesterol alto identificado por um médico e 6,2% têm diabetes. O levantamento aponta ainda que 66,1% dos entrevistados avaliam a própria saúde como boa ou muito boa. Em relação aos hábitos dos brasileiros, a pesquisa revela que 37,3% comem 5 porções diárias de frutas e hortaliças. 24% bebem álcool ao menos uma vez por semana e 15% fumam. Em relação à última pesquisa feita em 2008, houve redução no número de fumantes no país. Naquele ano, segundo o IBGE, 18% dos brasileiros eram fumantes. Investigação aponta que incêndio em faculdade no centro de São Paulo foi criminoso. Agora, a Polícia Civil busca identificar quem foi o responsável por atear fogo no local. Uma funcionária da instituição morreu. O incêndio aconteceu na semana passada na Uniesp, localizada na rua Conselheiro Crispiniano, na República. O edifício continua interditado. Ontem, durante o depoimento, a diretora da faculdade confirmou que 2 incêndios atingiram o prédio no mesmo dia, antes do terceiro destruir os últimos andares do edifício. Para o delegado que investiga o caso, a instituição não deu importância às ocorrências anteriores e entende que o prédio já deveria ter sido esvaziado desde as primeiras chamas. Nos próximos dias, os alunos começarão a prestar depoimentos. Câmeras de segurança também devem ajudar a entender o que aconteceu no 14º andar, onde uma funcionária morreu. O prédio da Uniesp possui projeto técnico, mas sem o laudo de vistoria aprovado pelos bombeiros. Chuva forte causa enchente na zona leste de São Paulo. O temporal deixou todas as regiões da cidade em estado de alerta.
O bairro de Itaquera, na Zona Leste, entrou em estado de atenção para enchentes por volta das 5 da tarde. O alerta durou 1h30. Fortes pancadas de chuva fizeram com que o córrego verde transbordasse. A enchente aconteceu nas proximidades do cruzamento da Avenida Jacopêssego com a Avenida Imperador. O tráfego de veículos foi totalmente bloqueado por causa dos alagamentos. Vários carros ficaram submersos e alguns foram arrastados pela correnteza. Não houve feridos. E segundo os meteorologistas, amanhã também vai ser um dia de calor e pancadas fortes de chuva. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo. O tempo fica abafado e com esse ar mais quente e úmido, não dá para descartar os temporais. O sol mal vai aparecer amanhã e a aproximação de uma frente fria aqui no sudeste vai reforçar as áreas de instabilidade sobre todo o estado de São Paulo e chove a qualquer hora. Vamos ver as temperaturas? A máxima amanhã será de 28 graus em Marília, 32 em Araçatuba, 30 graus na cidade de São Carlos e Barretos e 29 graus no litoral, ali em Caraguatatuba e também em Santos. Para a Grande São Paulo também há expectativa de chuvas fortes, inclusive na região dos reservatórios. Nessa madrugada, mínima de 20 e máxima amanhã de 28 graus. Na sexta-feira, nada muda e são esperadas fortes pancadas de chuva até o final de semana. No sábado, a máxima prevista é de 26. A seguir, em clima de Natal, crianças carentes recebem doações de presentes. E o Nobel da Paz. Cerimônia na Suécia premia a adolescente paquistanesa Malala e o ativista indiano Kailash Satyarthi. Dólar fecha o dia cotado a R$ 2,61, alta de 0,55%. É o maior valor em quase 10 anos. Analistas afirmam que os investidores ainda aguardam detalhes sobre a condução da política econômica a partir do ano que vem e sinalizações sobre o futuro do programa de atuações do Banco Central no mercado de câmbio. A adolescente paquistanesa Malala e o ativista indiano Kailash Satyarthi recebem o Prêmio Nobel da Paz. Malala Yousafzai e Kailash Satyarthi dividem o Nobel da Paz e o prêmio de cerca de 3,5 milhões de reais. O comitê destacou que a paquistanesa e o indiano são símbolos de tudo que o mundo precisa, mais unidade e fraternidade entre as nações. Kailash Satyarthi, de 60 anos, luta pelos direitos das crianças. Em 30 anos de esforços, ele já ajudou a resgatar 80 mil menores vítimas de maus tratos, tráfico ou trabalhos forçados. Ele estima que 60 milhões de crianças na Índia trabalhem em tempo integral. 10 milhões fazem trabalho escravo. Aos 17 anos, Malala é a mais jovem ganhadora do prêmio. Ela foi baleada na cabeça por terroristas do Talibã em 2012, dentro do ônibus escolar, por defender o direito das meninas à educação formal. Malala levou para a cerimônia amigas que também foram atacadas pelo Talibã. A adolescente disse que vai continuar a luta até que veja todas as crianças na escola. Malala espera ter uma carreira política e sonha ser primeira-ministra do Paquistão. O Natal traz à tona a solidariedade dos paulistanos. Hoje foi um dia de festa, alegria e presentes para as crianças assistidas pela Nossa Casa Pastoral, entidade beneficente localizada no bairro do Belenzinho, na Zona Leste. A missão dessa trupe é fazer o serviço do Papai Noel. Estranho? Pera aí que já vai fazer sentido. Enquanto eles se arrumam, uma meninada ansiosa aguarda a festa de Natal da Nossa Casa Pastoral, entidade que atende na Zona Leste crianças fora do horário de aula com atividades produtivas enquanto os pais trabalham. Eu tô nervosa. Por quê? Não sei. Você não sabe o que vai acontecer daqui a pouco? Eu acho que... Eu não sei. Não sabe. Esperar pra ver. Ah, eles já estão prontos com as roupas certas e maquiagem caprichada. Aqui estão os palhaços da festa. Como passar coisas boas para essas crianças que estão tão eufóricas por coisas novas. E nós somos uma coisa nova.
Mas elas estão eufóricas e vocês estão o quê? Muito eufóricas, muito ansiosas. Muito. Ansioso. Substituir o Papai Noel não é brincadeira. Foram 6 meses para reunir todo o material que será presenteado agora para 127 crianças e jovens. É um momento muito importante, de muita euforia, tanto para quem vai receber quanto, olha, para quem vai doar. Chegou a hora. Ai, meu Deus, quanta gente! As crianças olham, gritam, são só sorrisos. Os palhaços queriam brincar, fugiam com as sacolinhas, uma diversão só. E depois, as reações com os presentes. A Elizabeth, por exemplo, adorou a sapatilha. Sapato! Uma sapatilha! Já os meninos... Gostei do tênis, da blusa e do livro. Eu gostei do tênis, do livro e da roupa. Os presentes são resultado de uma campanha de doações dos funcionários e alunos da Fundação Casper Libero. Esse trabalho começou em 1999. Nós começamos com poucas sacolas e hoje é essa festa que você está vendo. Isso proporciona para elas um outro momento de confraternização, de amizade, e isso acaba ficando marcado para a vida delas. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fique agora com o Rony Fon no Todo Seu. Uma boa noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, o apresentador Thunderbird vai encarar as emoções de um rally no Eu Nunca. Assista agora Todo Seu e logo após, Eu Nunca.